E eu puxei um assunto, que era o tal do hype. Doutor, para você, o que é hype? Pois é, eu ouvi um pouco a Posso te passar o conceito de hype? Pode. Porque eu acho que eu entendo um pouco de hype. Hype é o momento da pessoa. No futebol brasileiro, quem tá no hype? Hulk, que fez com que o Atlético Mineiro fosse campeão brasileiro, foi o artilheiro do campeonato, foi o destaque, foi o bola de ouro do campeonato. O Hulk está no hype. Renato, desculpa te cortar. É isso. Só falar no microfone. Não existe mais a gente ter condição de transferir uma mensagem com consistência se a gente não aparece e não... Porque a moda na estatística é aquilo que mais... é o padrão que mais se repete. No universo digital, se isso não acontecer, a gente não aparece, não se repete, não tem poder de argumentação, de mensagem. Então, desculpa te cortar, no conceito de hype, temos que estar presente no mundo digital, temos que fazer história. Temos mas que o hype, voz. por mais que seja um termo digital, o hype, na verdade, ele é um momento de evidência. E o que um atleta quer? Um atleta, ele quer manter o seu hype. E ele, como é que é o grande momento dele? Quando ele ganha. Mas como é que ele pode manter o hype dele, a audiência dele? Se comunicando bem com o seu público dentro das suas redes sociais. Agora, o momento que o hype se torna negativo é quando você começa a perder valores, conceitos, ou desrespeitar aquilo que você é em troca do hype. Por exemplo, o atleta, de repente, começar a tomar atitudes ou gerar situações na internet buscando esse hype. Tá alto o som, hein? Tá alto, mas não tá vazando aqui não, né? Não. Mas aí buscar uma necessidade de aparência própria e não usar ele como um canal de comunicação, de autoridade, de transferência de know-how, como se fosse algo etéreo. Aparece com relação à fama, mas não a condição de sustentar um lugar. Não, em termos práticos, é como se o atleta começasse a forçar a barra para manter o hype. Então, não é o suficiente a carreira dele, o que ele produz, trazer informação, trazer conteúdo. Aí ele começa a tomar atitudes que podem ser aí até, de repente, ruim para a carreira dele, com a intenção de montar o hype. Antiética, inclusive, né? A gente estava falando um pouco sobre a forma com que tu utiliza o hype. Por exemplo, hoje a gente utiliza o hype, nós na Max Titânio, na Ironberg, a gente utiliza essa visibilidade para transformar vidas, para trazer resultado, para mudar o mundo à nossa volta, melhorar o esporte. Porque a gente utiliza o hype dessa forma. Quando eu falo que... Quando eu tenho essa visibilidade, eu tenho o holofote em mim e eu quero ser o melhor e eu não quero transmitir isso para o mundo, eu não estou utilizando o hype. Eu estou utilizando um hype para benefício próprio. Então isso não é transmitir, isso não é... Tu não tá executando nada, tu não tá fazendo nada. Sabe o que me chamou a atenção no post? A palavra ter voz. A gente só consegue, né, no digital, vocês sabem disso, né, Renato? Você é um exemplo disso tudo. E o Edu estava contando um pouco da primazia da linha editorial, do início, meio e fim, da história de cada um. E aí eu estava explicando, a gente não retém no cérebro nada que não tenha um imagiamento no córtex. Você precisa estar ouvindo e acompanhando para poder reter a informação. O córtex pré-frontal, ele precisa lidar com histórias. Na hora que você começa a me narrar uma coisa que aconteceu contigo, o Edu estava contando que outro dia de manhã ficou sem dormir, aí de manhã ele ficou com a Manu e depois veio treinar aqui. Enquanto ele narrava ter ficado com a Manu, para acompanhar, eu preciso ver ele numa sala, eu preciso ver ele com a Manu. Então, o imagiamento faz parte de uma linha editorial. E quando eu falo voz, é a nossa capacidade de interferir no mundo, levando valor
não por uma vitrine etérea, por uma consistência da autoridade. A autoridade ela precisa se repetir, de forma que um cara num outro lado do Brasil fala, deixa eu ouvir, deixa eu... Não a título de benefício próprio, a título de transferência de um know-how, da capacidade que você tem de dar voz ao teu conhecimento. Então, o que me chamou a atenção? A palavra que o Edu usou de a voz. A voz depende da sustentabilidade da tua imagem, da autoridade que tu detém, não por uma coisa própria, mas uma condição de estabelecer uma missão conectada com o mundo. Se tu não tiver uma missão, o Renato não vira o Renato. Então, deve existir em cada um de nós, não só o aparecer, uma missão relacionada ao que a gente quer fazer no mundo. E acho que isso é uma mudança de vocês. Eu vou traduzir para o Renato. A gente estava conversando antes de chegar sobre o termo hype ser usado de forma pejorativa, e quando eu fui para Maxitânia, algumas pessoas falaram, agora o Edu vai fazer novela com o Renato, e a gente estava explicando a forma com que tu roteiriza as histórias para conseguir atrair a atenção das pessoas. Então é dessa forma que ele está falando, de imaginar... essas histórias, né, são histórias de vida real, é isso. de vidas reais, e são histórias literalmente de que um atleta de bodybuilding passa. Porque se você resumir a vida de um bodybuilding, ela acaba parecendo um pouco pequena e até fútil. Seu negócio é treinar, comer e dormir. Parece fútil, parece pequeno. Você já recebeu esse comentário alguma vez, Edu? Já no sentido, tu só faz isso da vida? Exato. Cara, eu queria só poder treinar, comer e dormir também. Você já recebeu isso? Nossa. Tá. Aí começa a fazer a preparação do Eduardo Correia e gravar todo dia. O cara olha e fala assim, eu não conseguiria fazer isso. Cara, olha como esse cara tá lutando. Cara, olha o trabalho que é fazer isso. Nossa, olha o que... Aí o cara começa a olhar e fala assim, será que eu seria capaz de fazer isso? Aí ele ganha o quê? O atleta ganha o quê? Respeito. Primeira coisa. Segundo fator, aí ele olha e fala assim, poxa, se o Edu é 100% consistente na dieta dele, porque eu não posso ser 70%. Perfeito. Aí o que o Edu consegue? Transformar a vida de pessoas. Perfeito. Terceiro, o cara tá com preguiça, hoje tá desanimado, ele assiste o Edu e ele fala assim, não, cara, eu tenho que ir pra academia. E aí o que ele faz? Motiva pessoas. Então, uma história que parece ser apenas treinar, comer e dormir, mostra o que é o mindset de um dos esportes mais complexos que existe, que é o fisiculturismo. Porque fisiculturismo precisa de talento, que é o que a gente chama de genética, precisa de talento. Um jogador de futebol, o moleque nasce, né? Eu vi um vídeo uma vez do Messi com 7 anos de idade. Cara, o Messi com 7 anos de idade, driblando todo mundo numa quadra de futsal e chutando assim, ó, chute forte. Talento. O fisiculturismo precisa do talento, que é a genética. Mas o fisiculturismo não consegue só com o talento. O Messi só com o talento dá. Ali, faz aquele treininho meia boca. Quantos grandes jogadores de futebol nós conhecemos por ser famosos bons vivants? Tipo, tinha o talento, mas escapava, bebia, não fazia dieta, voltava de férias gordão, aí tinha que correr atrás, sem condição física, porque o talento era muito importante. Hoje não tem mais espaço para isso. O aprimoramento mudou muito. Mudou. E eu queria dizer assim, é inacreditável a determinação de vocês. É inacreditável. Eu acompanhei o Edu uma época e eu estava dizendo logo no início do bate-papo, ele fazendo, eu estava na casa dele, eu vi ele pondo frango para fazer, eu falei, por que você cozinha? Ele falou, porque eu que tenho que colocar a mão na minha comida, medir, ele tinha balancinha, ali eu não conhecia o universo de vocês, ali eu vi o quanto que vocês têm que ter uma mente preparada, porque às vezes, como é um esporte mais individual, não individualista, a força às vezes tem que estar com vocês. Não tem alguém que fala, vamos lá, como vôlei, como... Não é coletivo. Então, e aí você começou a falar uma coisa, eu me lembrei. Tem um judeu chamado Newton Bonder, um cara muito legal que escreveu um livrinho fácil de ler, Alma e Moral. O judeu, ele só pode comer comida kosher, que é não misturar e tal, não pode tudo misturar. Ligado ao Antigo Testamento. E não pode, ovo, queijo e carne não pode misturar. E ele pregava
ao meio-dia numa sinagoga, e sempre ele vinha, que ele era empresário, correndo. E ele sempre dava uma letrinha, assim, uma fala, estou sempre com fome. E um dia veio uma judia, uma senhorzinha, quando ele foi sair correndo, ela falou, vem cá, não vai não. Deixa eu te presentear. E deu para ele um sanduíche fechado num papel alumínio. E ela ficou esperando o que ele ia fazer assim. Ele olhou, ela, abre. Ele abriu, era um hambúrguer. Aí ele olhou assim, olhou para ela, ela falou, é kosher. Era de soja. E ele estava morrendo de fome, do jeito que ele saiu, ele começou a comer. Só que quando ele começou a descer a escada, o povo olhando, ele se deu conta assim, e ele estava com um hambúrguer na mão. Aí ele, o que eu faço? Grito, falo pessoal, é kosher, não é um hambúrguer. Na pregação do dia seguinte, toco no assunto e ele inaugura o livro com uma frase, nem tudo que se vê é o que está sendo visto. Quando se mostra um fragmento, as pessoas não sabem o que está por trás disso. Eu sei porque eu acompanhei, é invejável a determinação de vocês. Não ter condição em alguns momentos de ter que reger. No meu noivado, tu estava fazendo a preparação, eu falei, puta, a disciplina, então nem tudo que se vê, o que está sendo visto é inacreditável, né? E esse foi o papo do hype.